Bom dia, irmãos, mais uma vez. Deus abençoe. Eu estou meio preso aqui, ainda me adaptando a essa nova maneira aqui. Ok. Abra sua Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. Primeiro domingo do mês de abril, e a gente tem tentado estudar pela palavra a pessoa de Deus, descobrindo o seu caráter, aquilo que caracteriza Deus. E esse mês a gente quer falar sobre o Deus que é justo e que governa pela justiça. E certamente que quando se fala assim, especialmente para os que são mais experientes, que têm mais tempo de igreja, normalmente a referência parece ser a um Deus meio carrasco, que usa de violência e que pune. E há muito tempo, pela graça de Deus, eu descobri que meu Deus não é Deus de punição. Sim, Ele é o Deus justo e que pune o pecado da gente em Cristo Jesus. E que aqueles que não estão em Cristo certamente serão condenados eternamente no inferno, como está escrito na palavra, ainda que qualquer papa que seja, mesmo que seja o Papa Pop, venha dizer que não haverá inferno, mas haverá uma aniquilação de almas. E é um perigo esse tipo de teologia ser dito assim, especialmente por uma pessoa do quilate dele. Mas o fato é que a Bíblia fala de inferno e fala de uma condenação. No entanto, a gente quer se deter nesse mês muito mais ao caráter justo de Deus revelado na obra de Cristo e que faz a gente justo. Nós somos feitos justiça de Deus, conforme está escrito por Paulo aos Coríntios. 1 Pedro capítulo 3, a gente vai ler sobre a expressão da justiça de Deus, fazendo-nos ressurretos em Cristo Jesus, conquanto a ressurreição plena acontecerá ou a partir da nossa morte, ou a partir da vinda do Senhor Jesus, o que acontecer primeiro na nossa vida. A partir do versículo 3, ou melhor, 13º, capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 22, eu queria que você acompanhasse com bastante atenção o que a palavra diz para nós. Diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma vez única pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus,
ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. Amém. Vamos orar. Deus, a tua palavra é a verdade, a única digna de aceitação. E aqui Pedro escreveu de forma tão poderosa, instruindo-nos sobre o poder da tua justiça, que é alicerçado no poder da tua ressurreição. Então ajuda-nos a compreender esse mistério e ajuda-nos também a sermos aqui fortalecidos e edificados. Assim eu te peço, para que teu nome seja glorificado, para que a gente também cresça no amor e no temor do Senhor, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém. No nosso Brasil, estamos vivendo assim, um tempo daqueles, talvez dos mais difíceis da história, pelo menos é isso que alguns estão dizendo, por todas as crises que já foram tão faladas e a gente está tão cansado de ouvir delas. Mais recentemente, então se tem falado sobre o Supremo Tribunal Federal e falado sobre a falência da justiça no Brasil. E às vezes a gente fica realmente assim tão chateado. A maioria assim dos jovens que têm tido a oportunidade, e mesmo aqueles que não são tão jovens, que têm tido a oportunidade de sair do Brasil, viver fora, têm ido por desespero. Ou, numa outra linguagem, por falta de esperança. Porque o Brasil se tornou uma terra onde a gente não tem, supostamente, mais em quem confiar. A justiça, que parecia ser o último bastião da nossa confiança, último ponto de segurança da nossa sociedade, aí a gente está desacreditado nela também. Inclusive daqueles senhores lá da capa preta. O que é que a gente faz, irmãos, se a justiça faliu? O que é que a gente faz quando, como cristãos, a gente se vê cercado por tanta mentira trajada de verdade? Nós estamos cercados de muitos modos. Nós estamos cercados na universidade. Na universidade, o ateísmo em forma de gnosticismo tem tomado conta, e aqueles que supostamente não se dizem ateus, uma boa parte desses professores, eles lutam contra Deus, fazendo da ciência alguma forma de segurança. Quando olhamos para o mercado, olhamos para empresários, para as pessoas que de alguma maneira movem as finanças, nós vemos um estado de corrupção e miséria. Não há justiça social no nosso país. A viagem que eu fiz lá para Roraima, Boa Vista, eu tive a oportunidade de passar naquela praça, na Praça Simão Bolivar, onde estão os venezuelanos acampados. 40 mil, supostamente, é esse o número, 40 mil venezuelanos estão em Boa Vista. A cidade tem pouco mais de 300 mil habitantes. Mais de 30 mil já saíram de lá de Roraima e vieram para o sudeste do país, alguns para aqui para o nordeste, muito pouco para o nordeste, e uma outra boa parte foi para a Argentina. Nós estamos assim, vendo sucumbir a nossa estrutura financeira. A gente diz assim, a crise passou, pelo menos é o que está sendo dito, mas quem vai confiar? Quem vai confiar mesmo nos empresários, mesmo no mercado? Quem vai confiar também no poder público do país? E quando falo no poder público, eu não falo só dos políticos, mas também falo dos que trabalham, dos que estão em alguma função pública. Conquanto existam muitos funcionários públicos que são exemplar, quantos desses mesmos funcionários exemplar lidam constantemente com um cansaço do sistema, porque muitos outros funcionários públicos, eles se escoram, não se aperfeiçoam, não servem bem, não são dignos da função que têm.
é quase como se a gente dissesse assim, o que esperar do futuro? Para onde a gente vai como nação? É um desespero. E talvez esse mês, enquanto a gente estiver estudando sobre justiça, a gente possa colocar o nosso coração numa outra postura. Particularmente como igreja evangélica, nós temos uma preocupação, e eu falo muito pessoalmente, tenho compartilhado isso com os pastores da igreja. Como igreja evangélica, a minha preocupação é que estamos entendendo o reino de Deus e a justiça de Deus de uma forma perigosa. Estamos entendendo o reino de Deus e a justiça de Deus como se fosse assim uma justiça social, um bem feito, uma benfeitoria aos pobres. Quando o reino de Deus e a justiça de Deus, ela é essencialmente espiritual e produz boas obras, é fato. Mas boas obras de justiça, não boas obras de paternalismo, não boas obras de gerar mendicantes, gerar pessoas ainda mais presas à sua própria miséria. E a gente está assim, eu pelo menos estou num estado de indignação. E talvez eu esteja mais indignado com a postura dos evangélicos, e estou falando da liderança evangélica, do que até mesmo com o Estado brasileiro. Porque enquanto igreja evangélica do Brasil, a nossa postura não tem sido a postura de gente que crê na ressurreição e que crê na justiça que foi estabelecida por Jesus na cruz, mas a nossa postura é a postura de militantes, não a postura de pessoas que creem, não a postura de pessoas que esperam pelo poder que vem do alto, mas nos tornamos uma espécie de queixosos, murmuradores. Nós somos contrários às autoridades, e isso fere as Escrituras. Nós somos pessoas, estou falando de um modo geral, é claro que existem muitas exceções, graças a Deus, mas de um modo geral nós somos queixosos, nós somos pessoas arrogantes, donas da verdade, com o nariz arrebitado, e muitas vezes estamos com o dedo em riste. Não somos aqueles que são a consciência da sociedade, não somos a consciência do poder público, antes só somos uma espécie de milícia, cheios de vaidade. Nós não nos apropriamos aparentemente da mensagem da cruz, nós não nos colocamos na disposição de sofrer afrontas, de sermos humilhados e prejudicados, para que o nome de Jesus cresça na terra. Antes, pelo contrário, o que as igrejas estão fazendo por aí, tomando o poder público através de eleições, elegendo candidatos, colocando homens seus na política que continuam a fazer as mesmas coisas, porque até a própria igreja cristã, em vez de eleger homens que queiram de fato servir a Deus, elegem homens para que sirvam à igreja e às causas da igreja. E isso é uma vergonha, porque nós estamos numa situação deplorável enquanto evangélicos. Não basta isso, ainda temos essa miséria da teologia da prosperidade, para continuamente estar gerando uma consciência equivocada a respeito da nossa pobreza ou da nossa luta com as finanças. Não basta a teologia da prosperidade, existe também uma vertente agora a respeito da graça de Deus, gerando uma libertinagem incrível. Pessoas e mais pessoas que dizem que são crentes, vivem uma vida miserável, cheias de pecado, e dizem assim, mas Cristo me salvou pela graça, e por isso pela graça eu sou salvo, não pelas obras, mas pela graça, e assim vive uma vida de pecado, como se a graça fosse um favorecimento de Deus, a nossa continuidade no pecado. De um lado, do outro, no cenário que a gente consegue vislumbrar, a gente pensa assim, meu Deus, onde a gente pode ter esperança? É precisamente sobre isso que eu queria falar com você.
É sobre uma esperança baseada numa justiça que é maior do que o mundo. Numa justiça que é revelada num amor poderoso, que tira a nossa alma das trevas. E que tira a nossa alma dessa inflamação existencial, que não nos deixa cativos nem do mercado, nem dos poderes dos homens, nem dos poderes públicos, mas nos deixa cativo a Deus, que é Senhor da história, Rei dos reis e único dono de tudo que há. Esse texto de Pedro é escrito para pessoas em desespero. Essa primeira carta de Pedro, ela trata essencialmente de pessoas que estão passando por sofrimento. E não é um sofrimento apenas físico, mas é o tipo de sofrimento que nós, evangélicos brasileiros, temos passado nesses dias. Um tipo de desesperança. Afinal de contas, o Estado, eu estou falando o Estado mesmo, laico, o Estado que havia era romano, e esse Estado era contra Deus. Até o próprio imperador romano se tinha dito como sendo ele mesmo Deus na terra, ou o Filho de Deus, o legítimo representante de Deus. Esse Estado, que deveria ser laico, era um estado de hipocrisia a partir de uma divindade que vivia apenas para ser adorada, mas não vivia para adorar o verdadeiro Deus. E sendo assim, aqueles que eram cristãos no primeiro século padeciam fortemente um estado de miséria, de olhar para o futuro e pensar, o que será do nosso amanhã? Nenhuma esperança havia no amanhã, porque certamente viria um novo imperador, se aquele morresse, viria um novo imperador tão ímpio, ou mais ímpio do que o que deixara o cargo. Assim eles pensavam, o que a gente pode esperar dos poderes públicos? O que podemos esperar de uma mudança social? O que podemos esperar do estado de escravidão de muitos dos nossos irmãos? O que podemos esperar desse imposto que pagamos injusto diante de Roma? O que nós podemos esperar a respeito dessa grande perseguição que vem sobre nós, enquanto simplesmente dizemos que Jesus Cristo é o Senhor? E só o fato de afirmarmos que Ele é o Senhor, já somos levados aos tribunais, nós já somos levados a uma condenação de morte. Eles viviam cercados. Afirmar a fé naqueles dias era uma sentença de morte. E qual seria a possibilidade desse quadro ser revertido nos próximos anos? Quantas gerações seriam necessárias para que esse quadro fosse revertido? Mesmo que eles evangelizassem todo o Império Romano, como de fato eles o fizeram. E em 2 gerações havia milhares e milhares e milhares de convertidos ao cristianismo. E foi assim de tal monta que quando Constantino assumiu, ele se viu cercado por tantos cristãos e por tanta gente que estava realmente convertida, que ele resolveu que o Estado romano seria também um Estado cristão. Mas quantas gerações? Qual seria a possibilidade do Estado ser convertido? Qual seria a possibilidade de haver um novo momento e de haver uma nova esperança? Será que algum político que assuma o Brasil no ano que vem, seja ele quem for, de que bandeira for, será que no estado de miséria que nos encontramos, ele pode, por melhor das intenções que tenha, por melhor que ele seja ou ela seja, será que pode mudar esse país? Onde está a nossa convicção? Onde está a nossa fé? Onde está o nosso amor? Onde está o nosso coração, irmãos? Pedro chama aqueles cristãos a entenderem a crucificação de Cristo. A entenderem a crucificação de Cristo, a entenderem a Páscoa de forma pessoal, e que isso gerasse neles um estado em si mesmo, e não apenas o estado circunstancial das coisas, mas um estado permanente dentro da alma deles, que os firmasse, e os confirmasse, e os fizesse esperar, não apenas por um novo momento na história, mas os fizesse esperar pela redenção que estava vindo, a redenção que estava para chegar, quando o dia de Cristo chegasse na terra. Como peregrinos e forasteiros, que eram aqueles cristãos e como nós também somos. Sendo assim, quando ele chega nessa parte, depois de ele ter falado sobre pessoas que sofrem porque estão empregados e os seus empregadores, os seus patrões, são homens injustos, são homens incompetentes e ferem mesmo injustamente o seu empregado.
depois de ter falado de mulheres e de homens que sofrem no casamento, às vezes casados com pessoas que são ímpias, ou às vezes se sentem dentro do casamento cercados e monopolizados pela cultura familiar maior, ou às vezes se sentem cesseados de sua liberdade por causa dos vínculos sociais que têm, nos empregos. Quando ele está falando e descrevendo a história pessoal, a história sofrida de cada um, então ele chega e fala aqui, olha, vocês estão esperando que melhorem? Pois deixa eu dizer para vocês, vocês podem fazer tudo o que é reto, vocês podem viver uma vida toda santa e toda perfeita, com bom comportamento, e a lógica que funciona no Estado romano, no Estado de justiça, onde a justiça começa a prevalecer, é que se a gente for bom, e se a gente for correto, e se a gente for justo, então a gente não vai sofrer o mal. Por que a gente vai sofrer o mal se a gente fizer o que é bom? Por quê? Essa é a lógica que funciona em qualquer estado onde a justiça está estabelecida e bem estabelecida. No entanto, ele pergunta assim, vocês estão esperando por isso? Ainda existe no coração esse tipo de expectativa, eu vou ser um cidadão correto, honesto, vou fazer o bem, e é claro, eu vou terminar recebendo o bem também. Ele diz assim, isso pode falhar. Ele não afirma que isso vai falhar, mas ele diz, isso pode falhar. E é justamente essa coisa que acho que a gente está vivendo, como brasileiro. Porque quem de nós não tem sido seduzido pela corrupção? E quando falo seduzido é porque a gente cansa. A gente cansa de fazer o certo. A gente cansa de ficar numa fila e ver as pessoas passando na frente. A gente cansa de pagar os impostos e ver aqueles que não pagam serem bem-sucedidos. A gente cansa de ver o sistema sempre favorecer aqueles que são, de alguma maneira assim, endiabrados. A gente cansa. Quem de nós não fica em algum momento, em algum nível, dizendo para si mesmo assim, não vale a pena, eu faço o que é justo, eu tento ser correto, eu cumpro com minhas obrigações todas, e no entanto o que é que eu recebo de volta, o que é que eu tenho de volta? Maus tratos. Pedro está dizendo, isso pode acontecer, não, nem sempre vai acontecer, mas isso pode acontecer. Mas se isso acontecer, ou seja, você está fazendo o que é correto, e você recebe maus tratos, o que vem a partir disso para você? Vou dizer o que vem para o homem que não tem Deus. O que vem é esse cansaço, se torna uma oportunidade da pessoa negar o próprio caráter. E fragilizado, se corromper junto com o sistema. Ou pelo menos se indignar. E ter aqueles dias de fúria. Ter aquelas revoltas. E a gente quebra relacionamentos, a gente briga, levanta a voz. Isso é o velho homem. Mas e o novo homem? Mas aquele que foi salvo por Cristo Jesus. Então ele começa a falar aqui. Mesmo que vocês venham, versículo 14, por favor, acompanhe. Mesmo que vocês venham sofrer por causa da justiça. Não se esqueçam do que Jesus disse no Sermão do Monte. Vocês são bem-aventurados quando vocês sofrerem e forem perseguidos por causa da justiça, por causa do que é reto, por causa daquilo que vocês sabem que agrada a Deus. Não se deixem persuadir. Ele diz, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. E essa palavra alarme quer dizer você ficar de sobressalto. Você ficar com o coração o tempo todo em crise, estressado e sofrendo por causa desses maus tratos ou dessa injustiça que continuamente cai sobre nós. Não fique amedrontado, mas também não fique alarmado. Deixe de ser como criança que continuamente é levado pelos sentimentos, mas nunca consegue ter uma real esperança e um real alicerce.
Porque criança continuamente precisa que outro estabeleça uma consciência sobre ela. Mas o adulto não. O adulto pode, pela sua própria consciência, lutar contra os seus sentimentos e emoções. Não se amedronte. Não se amedronte. Não fique alarmado. Ou seja, não deixe que o seu coração fique nesse estado contínuo de desespero. Então ele diz, antes, e quando ele fala antes, ele está falando de uma oposição, ou seja, o que é contrário a isso. Mas ele está falando também sobre qual é o remédio para quando o nosso coração está nessa base de alarme, está nessa base de medo. Ele fala, santificai a Cristo. E ainda diz, como é possível santificar a Cristo? E alguém pode interpretar muito mal, pensando que a gente vai de alguma maneira contribuir para a santidade de Cristo, antes pelo contrário. O que o texto está dizendo é, separe-se para Cristo. Isso foi tão mal interpretado em alguns momentos da história da igreja, porque os mosteiros nascem a partir dessa separação. Ou seja, há um cansaço social, então a igreja, cansada desse cansaço social, diz assim, eu vou morar longe. Eu vou morar fora da sociedade, porque não dá para continuar vivendo na sociedade. Ele está dizendo santificai, ele está dizendo separai. Mas o que ele está falando é, antes, separa o seu coração para Cristo. E como a gente consegue separar o coração para Cristo? Como é que a gente consegue tirar o coração desse estado de injustiça e colocá-lo em Cristo? Ele diz, santificai a Cristo como Senhor. E aqui está a chave. Se Deus não consegue ser Senhor para nós no cenário da injustiça, é porque a justiça que foi revelada por Deus na cruz ainda não serviu para nós de uma compreensão profunda. Se a gente não consegue fazer o nosso coração confiar no senhorio de Cristo, na história, no tempo que se chama hoje, não para que daqui a uma geração, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente tenha uma nova sociedade. Porque pode acontecer, mas também pode não acontecer. E conquanto a gente tenha várias linhas a respeito do Apocalipse, a respeito de como será a parousia, ou como vai ser, isso pouco interessa nesse quadro aqui. O que interessa nesse quadro aqui, é que o que restabelece o nosso coração, é o tipo de separação que a gente faz no nosso coração, quando a gente consegue separar as coisas. E o que significa separar as coisas? A palavra santificar significa separar, consagrando para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão, o remédio para a nossa vida, para a nossa esperança, é a gente deixar de correr tanto para a gente mesmo. É a gente parar de viver continuamente correndo e lutando as nossas causas. Porque Pedro está dizendo que a gente cansa na expectativa de que a gente fazendo o que é justo, a gente consiga colher o que é justo. A gente cansa. Mas se a gente separa o coração para Cristo como Senhor, e a gente passa a viver as nossas lutas e as nossas causas para Jesus Cristo como Senhor. E o que significa como Senhor? Significa que é a voz dele que comanda, é a opinião dele que comanda, é o desejo dele que comanda, não mais a nossa opinião, nem a nossa voz, nem muito menos o que nós queremos. Se santificamos a Cristo como Senhor, existe um remédio que vem para o nosso coração, de um tipo de esperança, que Pedro vai chamar de poder da ressurreição. E Paulo também vai chamar de poder da ressurreição. E às vezes nós não entendemos por que o evangelho todo está confirmado na ressurreição de Cristo. Porque nós dizemos assim, olha, eu fui justificado pelo sangue de Cristo, é verdade.
Eu fui purificado e santificado pelo sangue de Cristo, e é verdade. Mas a ressurreição de Cristo é a revelação do poder de Deus na terra. Não apenas no céu quando nós chegarmos lá, mas na terra operando nos corações humanos, como o meu e como o seu. Porque estamos debaixo de uma miséria, estamos debaixo de um estado de perdição contínuo. O mundo vai de mal a pior, o mundo jaz no maligno, mas eu e você podemos separar o nosso coração desse sistema todo e santificá-lo a Cristo como Senhor. Ou seja, quem é o dono do mundo não é o diabo, nem são os seus empreendedores, não é o mercado, não são os poderes públicos, não é a injustiça social. O dono do mundo é Cristo, o Senhor, porque Ele ressuscitou, porque Ele se fez servo e foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Preste atenção, ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Santificai a Cristo como Senhor. É quando não vivemos mais para nós mesmos. E o poder da ressurreição opera em nós à medida que morremos. Como esperar a ressurreição enquanto estamos vivos? Como esperar que de alguma maneira haja uma nova força, uma nova vida em nós, operando em nós, se ainda continuamos vivos? E eu e você estamos cercados, massacrados. O WhatsApp parece que não deixa a gente descansar. As notícias chegam. Globo News não deixa a gente descansar. Os jornais não deixam a gente descansar. Os nossos amigos não deixam a gente descansar. As notícias, elas são infernais. E num mundo globalizado, as notícias do mundo todo, não apenas as notícias do Brasil, elas estão infernizando a nossa alma. E o que fazer? Se tornar um alienado, não ouvi-las, não percebê-las, não discerni-las? Não! O texto não diz isso. O texto não diz para a gente se tornar um ermitão e para a gente viver num mosteiro separado de tudo. Ele diz para você separar você, santificando a Cristo como Senhor no seu coração. Santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E aí então ele diz, essa santidade gera em você um discurso. Porque ele fala assim, estando vós, versículo 15, por favor, preparados para responder a qualquer um que pedir a razão dessa esperança. Ou seja, não é louco, irmão, se a gente está num estado de miséria, num estado de decrepitude, as coisas estão ficando de mal a pior. Que tipo de esperança é essa que ainda continua alimentando o seu coração? Sabe o que esse texto está falando? É que enquanto o nosso coração santificando a Cristo como o Senhor opera, o mundo, ou aqueles que estão indo de mal a pior e sucumbindo com o mundo, enquanto cada um está como se fosse um rato, procurando aonde se esconder, aonde se colocar para se livrar da ratoeira ou para se livrar da miséria. Enquanto o mundo está nisso, eu e você nos apresentamos para a vida. Nos apresentamos. Eis-me aqui, para o que der e para o que vier, com disponibilidade para passar pela rudeza da vida, para sofrer, e nos apresentamos com esperança. Que esperança é essa? A esperança de que há um poder dentro de nós, que é o poder de Deus, e que nos torna mais do que vitoriosos por meio de Cristo. Essa esperança, ela é, para quem não crê, ela é uma afronta. É por isso que em tempos passados, tantos dos nossos irmãos em Cristo eram
chamados, eram criticados, difamados, como se fosse um bando de besta, um bando de alienado, um bando de gente que não tem força, não tem poder. Quando você lê a história de como o Evangelho entrou pelo nosso sertão pernambucano, entrou ali na região de Garanhuns, na região de São Bento do Una, que você vê aqueles homens, os comportores que iam com os seus animais, os seus cavalos, ou então os seus jeguezinhos, levando a Bíblia. E quando eles estavam na casa de um crente ou outro, que vinha uma grande perseguição, e então vinha pedras que eram lançadas nas casas. Alguns deles eram apedrejados no meio do caminho, enquanto eles estavam indo para testemunhar e pregar. Quando você vê o relato deles, o que sai da boca deles no meio desse estado de perseguição social, não é um discurso ácido. Eles não ferem as autoridades, eles não ferem os seus perseguidores, eles não ofendem, antes pelo contrário, no coração deles flui esperança. Eles têm uma esperança. Agora eu fui defrontado com essa esperança nessa convenção da Meva. Uma missionária, ela tem 80 anos. Essa missionária me fez olhar de novo para Deus. Eu falei para ela isso. 80 anos. 48 anos, faz 48 anos que ela mora numa aldeia tribal. 48 anos. Essa missionária é cega de um olho, o olho dela é de vidro. O outro olho ela só vê 30%. Ela não consegue ter a visão periférica. Ela é a única missionária na aldeia onde ela está. A única, não tem equipe. 48 anos. E eu perguntei para ela: ô minha irmã, e quantos convertidos? Ela falou assim: o meu povo, ela chama o povo da aldeia de meu povo. Ela fala: o meu povo ainda não conheceu o meu Jesus. Mas eu sei que o meu povo... Aí os olhos dela se enchem de lágrima. Mas eu sei que o meu povo vai conhecer o meu Jesus. E mesmo que eu morra e não veja isso, eu sei que o meu Jesus vai se revelar ao meu povo. Que esperança é essa, irmão? Será que é uma iludida? Será que essa senhora perdeu a vida dela toda numa ilusão de que Jesus vai se revelar? Ou será que ela foi mais sábia do que todos nós juntos? Ou será que ela tem aprendido a viver a vida por uma causa maior do que a própria vida dela? Uma causa chamada Jesus. É essa esperança que confunde. É essa esperança que humilha qualquer pessoa que chega junto. Porque não tem sentido algum a pessoa continuar crendo depois de 48 anos e os índios querem que ela esteja lá. Os índios chamam ela de mamãe. No entanto, os índios dizem para ela: mas não queremos o seu Jesus. Mas ela só está lá por causa de Jesus. Que esperança é essa? O texto diz para nós, por favor, continue aqui comigo. Esteja preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que é em vós. Todavia, você não vai falar dessa esperança ofendendo ninguém, criticando ninguém, mas você vai falar com mansidão, com temor, e diz mais, com uma consciência boa, de modo que naquilo em que eles falam contra vós, naquilo que tentam reverter, perverter seu coração, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento. Ou seja, quem estiver chamando você de besta, abestalhado, ou de uma pessoa que está perdendo a vida. Ah, tu não está vendo não o que é que a igreja faz. Tu não está vendo não como existe ladrão e roubo dentro da igreja. Tu não está vendo não como é... E você fala: mas eu vivo é para Cristo. Eu sirvo a Cristo. Eu amo os meus irmãos da igreja em Cristo.
E alguém vai dizer assim: mas você trabalha feito um condenado nessa empresa. Essa empresa assim, ela é usurária, ela não lhe entrega o que deve a você. Mas você diz assim: eu estou servindo a Cristo. Aqui o motivo de eu permanecer é porque Cristo tem me chamado para servir. Sabe, irmãos, isso é uma conversão. Porque dizer que a gente tem Jesus, para a gente ficar dando brados de vitória e dizendo assim: eu passei no concurso, eu passei no vestibular, eu fui curado, isso é uma faceta do cristianismo. Mas eu e você estamos num mundo caído, num mundo onde existem as trevas, e enquanto ela opera, eu e você sofremos os reveses dessa operação das trevas, desse império da morte. E essa esperança, ela é colocada para fora, não como uma ofensa, ou como uma crítica, quando a gente está levantando placas, quando a gente está levantando motivos, ou levantando ideologias, como se nós fôssemos o povo da ideologia cristã. Nós não somos, nós temos um único Senhor chamado Jesus, que nos colocou como sal da terra, e nos colocou como luz do mundo, e nós somos o povo que sofre a ofensa, nós somos o povo que sofre a humilhação, nós somos o povo que está disponível para ser humilhado, para ser maltratado e para ser execrado nessa terra. Porque nós somos o único povo que tem o poder da ressurreição. Somos o único povo que tem o poder do Evangelho. Nós somos o único povo que tem a presença real de Deus dentro de si. Nós somos o único povo que temos o Supremo Pastor. Nós somos o único povo que tem por Deus como o único bastião, o único alicerce, o único restaurador de todas as coisas. Nós temos a Jesus como Senhor. O mundo lá fora não tem. Então o versículo 16 diz para fazer isso sem difamar, sem falar mal, sem ir contra. Versículo 17, porque se for da vontade de Deus, ou seja, se você está sofrendo, sendo porque você é justo, que é o caso da gente agora, irmãos, porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticar o que é bom, do que você sofrer porque você está praticando o que é mal. Por isso, cristão, não ceda. Não ceda. A corrupção não é sua, nem é uma via para você. Furar a fila não é o seu endereço, não é o seu caminho. Você inventar de dar jeitinho, ou de você ludibriar um imposto, ou de você fazer as falcatruas que existem nesse mercado, não é para você. Você ressuscitou. Você tem um poder maior do que a vida. Você tem uma história em Cristo Jesus. Pois se tiver de sofrer, sofra pelo que é bom, pela justiça e pela vida reta no reino de Deus. Não sofra por praticar o que é mal. Versículo 18 ele diz: pois também Cristo padeceu isso. Essa palavra morreu poderia ser traduzida também como sofreu. Cristo é o nosso exemplo, porque Ele passou por tudo isso. E Ele passou como justo pelos injustos. Ele está dando um exemplo para dizer para mim e para você: é isso que fazemos na terra, é isso que torna a nossa vocação digna, é isso que torna o nosso cristianismo exemplar, é isso que faz a gente se sobressair no meio de tantos. É quando eu e vocês temos uma real disposição para pagar o preço de viver justamente num mundo caído e injusto, e de sermos perseguidos e violentados num mundo de injustiça. Então ele diz: Cristo fez isso para conduzir-vos a Deus. Ele foi morto sim na carne, e então ele fala do poder da ressurreição, mas foi vivificado no Espírito. E aqui eu quero traduzir para você, porque Jesus, quando estava no Getsêmani, enquanto ele orava, ele ia para os seus discípulos que estavam dormindo e dizia assim: oh meus amados, por que vocês não oram? E ia orar. E eles voltavam a dormir. Ele chega e fala assim: vocês não entendem. Vocês não entendem. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
E eles continuavam dormindo, e Jesus na sua oração vigiava e orava, para que ele mesmo não caísse em tentação. E então ele diz: Pai, eu não quero provar o cálice. Esse cálice é o sofrimento e a vergonha da injustiça do mundo. Eu não quero provar isso, Senhor. E talvez eu e você que sofremos por causa da injustiça desse mundo que passamos e padecemos, talvez eu e você agora entendamos um pouco mais que tipo de sofrimento era aquele que ele padecia no Getsemane, quando ele via toda a injustiça da terra recaindo sobre os seus ombros, quando todas as trevas e o poder do maligno começavam a cercar para matá-lo, enquanto ele se tornava pecado no nosso lugar. Enquanto ele padecia como justo para os injustos, ou pelos injustos. Ele está dizendo, essa é a nossa vocação. Ele é o nosso exemplo para que a gente viva da mesma forma aqui na terra. Por isso, gente que vive falando mal, propalando os seus próprios interesses, divulgando a sua própria mensagem, mas não fala de Cristo, não enobrece a Ele, nem sofre as afrontas e as humilhações por causa do nome de Cristo. Esses, em vez de abençoarem a terra, estão de alguma maneira amaldiçoando ainda mais a terra. Mas eu e você não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para viver o poder da ressurreição, porque morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Versículo 19, no qual também Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, na qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Talvez eu e você fale assim: meu Deus, esse texto é muito complicado. E para o nosso alento, os melhores exegetas e os melhores comentaristas também acham esse texto muito complicado. E é claro, eu fui até eles, porque quem sou eu para poder dizer qualquer coisa da minha própria sabedoria? Tem gente que já pesquisou esse negócio muito mais que eu. Existem 3 linhas de interpretação. E cada um que faça a sua própria interpretação e vá junto. Eu vou pegar a clássica. Aqui para mim é a que mais tem a ver com outros escritos, como por exemplo Colossenses. Ou mesmo quando Paulo escreve aos Efésios, que fala sobre Cristo ter descido ao Hades. Para mim, o que esse texto está falando é o que está lá escrito em Colossenses. Que Jesus foi asseverar a sua ressurreição, o seu poder sobre os principados e potestades. Aqui fala sobre isso um pouquinho mais adiante. Se você der uma olhada, versículo 22 diz: e depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos e potestades e poderes. É a mesma coisa que você vai encontrar em Colossenses. E de certa forma é a mesma coisa que você vai encontrar em Efésios capítulo 4. O que me parece, é por isso que eu vou falar da minha interpretação à luz desse texto, baseado em comentaristas como F.F. Bruce, por exemplo, é que o texto está dizendo é que Jesus sofreu tudo isso. Ele padeceu toda essa vergonha e humilhação. Mas ele foi até lá ao inferno. E todo principado e potestade que tinha o poder de fazer o mal e fazer a injustiça, ele enfrentou como Senhor, como poderoso, porque ele mesmo não fez injustiça e ele mesmo não praticou nenhum pecado. E por isso ele pegou a dívida que era nossa, e chegando lá no inferno ele disse: está paga, eu paguei com a minha morte, e agora eu tenho poder para reaver a minha vida, que se chama ressurreição. Reaver a vida, ter vida de volta, ter poder de novo, ter história de novo. E Jesus está dizendo: a minha história continua, porque a minha história é a história da justiça, a minha história é a história do poder de Deus, a minha história é a história de Deus, por isso ela continua. E então ele tripudiou, ele despojou os principados e potestades que estavam lá no inferno, esses espíritos em prisão,
que ele usa uma analogia de Noé, falando sobre uma geração inteira, que ouvindo a pregação de Noé não se convertia. Ou talvez ele faça uma alusão àquilo que é chamado de filhos dos homens e as filhas, melhor, os filhos de Deus e as filhas dos homens. Numa suposta referência aos anjos. Eu sei que tem muita coisa para falar a respeito disso, e o nosso tempo não permite. Mas o que eu posso dizer como suma, o que o texto está dizendo, é que a ressurreição é um poder muito maior do que o que nós jamais imaginamos. Não se trata apenas da pessoa que fechou os olhos e depois abriu os olhos de novo, mas se trata de uma série de questões espirituais que foram resolvidas. E por isso, quando Cristo estava na cruz e disse assim, está consumado, Ele está batendo um martelo cósmico que está determinando diante dos céus e da terra, e diante de todo principado e potestade, eu resolvi. Em outras palavras, a justiça prevaleceu. Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O poder é dele. Então ele foi lá e tripudiou de todos os poderosos da terra, e tripudiou de todos os poderes infinitos das trevas. Ele tripudiou sobre tudo e pôs debaixo do estrado dos seus pés e saiu como vitorioso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Cristo venceu o pecado, aleluia. É isso que ele está falando. E eu e você provamos disso porque nós recebemos o batismo, o mesmo batismo que foi das águas de Noé, que é um batismo espiritual. E ele está falando de batismo aqui, não apenas o ato que passamos na igreja, ou sofremos na igreja, mas ele está falando de um batismo da ressurreição. O batismo da ressurreição espiritual que nós recebemos em Cristo Jesus, que nos dá esperança. Porque Cristo mostra para mim e para você que mesmo que a gente viva sofrendo e padecendo por causa da justiça, e pareça que a nossa vida vai se perdendo e vai sendo lastimosa e vai sendo cada vez pior, ele está dizendo não. Você pensa que as trevas vão prevalecer, você pensa que a injustiça vai prevalecer, você pensa que o cemitério é o fim da história. Eu queria dizer para você que não, há um poder de Deus no seu espírito, no Espírito de Deus que opera em nós, nos filhos da obediência. Há um poder que nos ressuscita. A ressurreição. E isso é para os filhos da justiça. E ele fala assim, olha, essa ressurreição não diz respeito apenas a você vencer os seus pecados, mas diz respeito a você ter uma boa consciência. E isso é lindo e poderoso, porque não é só a gente ter vitória sobre as nossas cobiças e os nossos pecados que tenazmente nos assediam, mas é também a gente passar a ter uma consciência cheia de esperança. E por fim, então, versículo 22, ele diz, depois de ter ido para o céu, ficado à destra de Deus, ele se tornou Senhor, prevaleceu contra esse mundo caído. Por isso a gente pode dizer, Deus é o Senhor da história, e Ele governa a história por meio da justiça. E talvez se você nunca pensou que a justiça de Deus era revelada na vitória dele na cruz, e depois quando ele vai ao inferno e vence todos os poderes desse mundo tenebroso, hoje você pode saber. A justiça de Deus maior foi revelada, não nos castigos que Ele traz para os homens, não é numa chibata divina de Deus, mas a justiça de Deus é melhor revelada, enquanto Cristo está no inferno. E por causa da sua própria justiça, e por causa da maneira justa com que Ele viveu, Ele consegue vencer todo o império das trevas, e assim dá como legado à igreja a sua própria ressurreição. Glória a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria fazer um apelo a você, e eu queria fazer um apelo em alguns segmentos.
Primeiro segmento. Você chegou aqui sem esperança, maltratado pelas notícias, contaminado pela injustiça que tem nesse mundo. E portanto você está desanimado, está sem fôlego para poder viver a vida plena, viver a alegria, viver o poder de Deus. Se você está assim, eu queria orar com você e por você, pedindo a Deus que nos visite no homem interior e nos ressuscite com poder e com glória. Se for o seu caso, eu queria pedir para você ficar de pé, eu queria orar por você. Se é o seu caso, chegou desanimado, mas você quer esse negócio na sua alma. Amém. Amém. Talvez seja o seu caso. Você chegou aqui, mas está sentindo muita luta, enfermidade dentro de casa. Você está sentindo assim, sabe, o dia mal, alguma notícia que está tirando você do sério. E eu queria dizer para você que a morte não vence, quem vence é Jesus. E eu queria orar com você. Amém. Se é o seu caso, fica de pé, eu também queria orar com você e orar por você. Amém. 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 Talvez haja alguém aqui que está lutando por um emprego, ou lutando com as questões financeiras, porque está difícil, está bem difícil. E você está assim, sabe, como quem perde a força cada dia, dizendo, não vai ter jeito. E hoje você pode ter um pouco mais de esperança, porque Cristo ressuscitou e Ele conhece você. E Ele sabe o que você precisa antes que você peça. Mas eu queria orar com você por essa vitalidade, por esse renovo no seu coração, por essa esperança ser renovada dentro de você. E porque Ele vem para lhe salvar, Ele vem para lhe abençoar, Ele vem para ressuscitar você. Se é o seu caso, irmão, fica de pé, eu queria orar com você também. Está com luta nessa área. Amém. Amém. Se é o seu caso, fica de pé. Amém. Amém. Se você está com um problema na família, sabe? Problema com um filho que se desvia, ou com homossexualismo, ou com drogas, ou simplesmente porque o evangelho parece que não caiu no coração dele. Ele é um bom menino, uma boa menina, mas não conhece a Deus, e você vive lutando com isso. Ou você talvez está com a luta conjugal, matrimonial, parece que o casamento está difícil. E você está dizendo, eu preciso dessa força, desse poder da ressurreição, que me dê mais esperança para o dia mau, que me dê mais esperança para viver a vida de Deus no meio da família, no meio da minha casa. Eu queria convidar você a ficar de pé também. Eu queria orar por você que está com luta na sua casa, luta na sua família, luta com filhos. Você que está vivendo assim as suas próprias lutas. Amém. E por fim, você que está desiludido com o Brasil, que está dizendo, rapaz, tem jeito não. Perdeu o gosto, perdeu a graça. Mas você foi chamado por Deus. Enquanto isso não mudar, se algum dia vai mudar, chamado por Deus para viver nessa terra e salgar essa terra. Portanto, você precisa do poder de Deus para abençoar o Brasil enquanto aqui estiver. Você que está assim, desanimado com o Brasil, queria convidar você a ficar de pé para a gente orar junto também e pedir a graça de Deus, fortalecer o nosso coração. Quem estiver desanimado com o Brasil, por favor, fique de pé também, para a gente orar e pedir a Deus sua graça, para que Ele nos ressuscite e nos restaure. Amém. 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 Ó Deus, Tu estás vendo aqui, hoje, nessa manhã, uma igreja reunida.
numa data que celebramos a ressurreição do teu filho. Mas nós mesmos estamos aqui tão fracos, tão sem esperança, que nós mesmos estamos precisando dessa ressurreição. Nós estamos carentes, Deus, de Ti, de provar a Tua história, de provar o Teu fôlego, provar um ânimo novo, provar, Senhor Deus, um novo coração. Ó Deus, Tu sabes como fazer isso operar em cada um de nós aqui. Como dar a nós, Senhor Deus, de novo alento, alegria, exuberância. O Senhor sabe como alcançar, por isso eu te peço, Deus, não deixa a gente sair aqui dessa manhã sem que o coração seja de alguma maneira realmente tocado pelo Teu Espírito e vivificado pela obra de Cristo lá na cruz. Não deixa que a gente se perca, Deus, que o desânimo é uma arma do maligno. O desânimo tem sido usado pelo próprio diabo para fazer a gente perder a fé. Eu queria pedir ao Senhor que visite meus irmãos, visite a minha casa, visite a mim mesmo, visite a tua igreja, no nome de Jesus, visita, restaurando, Senhor Deus, as forças, o vigor, o ânimo, a alegria, Pai. Restaura o teu povo, restaura-nos. Nós precisamos de Ti, Deus. É a única coisa que precisamos. Ó Deus, o Senhor faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. E nessa manhã, revigora-nos. No nome de Jesus. Amém.